Vamos dar início ao nosso curso de PHP básico, iniciando com a sintaxe e as principais características da linguagem. Eu sou o professor José Olinda, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, especialista em engenharia de software e atualmente mestrando em computação pela UFC de Quixadá. Faremos agora uma breve introdução à linguagem PHP. Por que escolher PHP? O PHP é uma ferramenta muito poderosa para a criação de páginas dinâmicas na web. A maioria dos sites, esses sites mais simples, esses blogs que a gente se depara na web, foram criados com PHP. Houve um tempo que 70%, 75% da web era feita utilizando PHP. Então é uma linguagem muito utilizada, tem uma comunidade muito grande, muitos recursos para aprendizado, certo? Muita documentação, muita biblioteca pronta, muito framework, certo? Muita ideia de código. Então, se você for trabalhar com PHP, você vai ter um suporte muito grande. Muita gente, uma comunidade bem ativa, né? Sempre com novidades, com melhorias na linguagem a todo momento. Ela é uma linguagem server-side, que significa que ela é executada no lado do servidor. Então, ela não é executada no seu navegador, ela é executada no servidor, no computador que está executando ali, realizando a função do servidor, e ele retorna para o seu navegador, geralmente, um texto plano, que pode ser em código HTML, XML, JSON, JavaScript, ou mesmo CSS, que a partir de então, com esse texto plano, o seu navegador consegue exibir para você, consegue renderizar aquela página web. O que eu preciso saber para aprender PHP? É necessário que você conheça a sintaxe de HTML ou XML, sintaxe básica de marcação de conteúdo. Noções de programação orientada a objetos serão necessários lá para a parte final do nosso curso, quando a gente estiver trabalhando com padrões de projeto e com arquitetura de softwares mais sofisticadas. Noções de banco de dados relacional, você entender entidade, relacionamento, tabela, coluna, linha e os principais comandos SQL serão necessários para a criação de conteúdo dinâmico. E noções básicas de layout, né? Utilização de CSS para estilização de páginas. A sigla PHP vem de PHP, Hypertext Preprocessor, PHP, pré-processador de hipertexto. Basicamente, ele é uma linguagem script, que ela é executada no lado do servidor, por isso é chamada server-side, que executa o código que está ali programado e retorna para o browser, para o navegador, geralmente código HTML, que é responsável por renderização das páginas. Então, para que a gente obtenha um resultado de script PHP, é necessário que ele esteja executando em um ambiente de servidor, seja um ambiente remoto ou um ambiente simulado, um ambiente local. O PHP suporta diversos formatos de banco de dados, né? Ele trabalha com diversos tipos de SGBD. Por exemplo, o MySQL, que é o mais comum a gente utilizar com PHP, mas a gente pode utilizar Oracle, Sysbase, Solid, PostgreSQL, Generic, entre outros. O PHP é uma tecnologia open source, então ela é aberta, é gratuita, você pode baixar e fazer as suas melhorias em cima da linguagem. Outra vantagem, você não paga nada para a utilização da mesma. Um arquivo PHP é um arquivo que pode conter PHP, HTML, CSS, JavaScript e diversos outros tipos de texto plano, certo? Não necessariamente você precisa ter somente PHP. A gente vai ver no decorrer de nossa disciplina que quanto menos mistura de código você fizer dentro de um mesmo arquivo, mais legível o seu código vai ficar. Então, no futuro, a gente vai estar utilizando basicamente PHP dentro do nosso código e outras estruturas vão conter o HTML, CSS, para que a gente faça a integração. Mas é perfeitamente possível intercalar PHP com linguagem de marcação, HTML, com estilização de CSS ou mesmo com JavaScript. Quando você executa o PHP, ele retorna geralmente um texto plano em HTML, que esse HTML vai ser processado pelo browser e ele vai mostrar a sua página.
Mas, à medida que a gente vai avançando na programação PHP, a gente sabe que conseguimos configurar aquele arquivo retornado, né, aquele formato de dado retornado, para qualquer formato de dado disponível. É muito comum retornarmos uma página como PDF, então tem um texto e transformar em PDF usando PHP. Podemos retornar imagem, arquivos JSON para compartilhamento entre aplicações. Então, geralmente é um texto plano em HTML, mas a gente pode transformar em qualquer formato de acordo com a nossa programação. Por padrão, quando salvamos o arquivo PHP, a extensão é .php. Já foi comum, principalmente na linguagem 5, a gente salvar com .php5. Então, a gente poderia salvar com .php7 ou mesmo .php8, que é a versão atual. Mas o .php é suficiente e supre todas as nossas necessidades. Então, não é necessário que a gente esteja modificando a extensão padrão do arquivo PHP. PHP e MySQL é uma combinação perfeita, certo? É uma combinação que ela é muito utilizada. Tanto é quando a gente baixa um serviço, né, que ele traz para a gente aqui o servidor web, o servidor do banco de dados, geralmente ele traz o PHP junto com o MySQL já configurado, já funcionando, prontinho para utilização. Quando você combina o PHP com o MySQL, claro, e você pode modificar para qualquer banco de dados, isso é válido para qualquer banco de dados, o PHP ele fica muito mais poderoso, porque ao invés de pequenos sites, né, apenas pequenos sites, você pode ter uma estrutura de blog, uma estrutura de CMS, né, de conteúdo dinâmico, uma loja virtual, um e-commerce completo, com sistema de pagamentos. Você pode ter também um sistema mais robusto, um sistema de informação do tipo ERP, que gerencia toda uma empresa, o fluxo de trabalho de uma empresa. Então, quando você alinhar o PHP com o banco de dados, ele fica muito poderoso. Originalmente, os primeiros trabalhos com PHP eram estruturados, então é muito comum a gente trabalhar com scripts estruturados, e vai ser assim nas nossas primeiras aulas, nos nossos primeiros exemplos, nos nossos primeiros exercícios. Entretanto, o PHP suporta todos os conceitos de programação orientada a objeto. Então, classe, herança, polimorfismo, encapsulamento, interface, classe abstrata, métodos abstratos, enfim, todos os recursos de programação orientada a objeto está aqui presente no PHP. Então, a gente consegue trabalhar com arquiteturas mais robustas, com padrões de projetos mais bem definidos, certo? Utilizando o próprio PHP. Então, não é necessário recorrer a uma outra linguagem para utilizar a orientação a objeto, porque o PHP atende a gente tranquilamente. No futuro, utilizaremos o PHP orientado a objeto. Neste momento, vamos utilizar somente na forma estruturada. Por que é que eu devo usar o PHP, né? Como usar, onde usar? O PHP é multiplataforma, você pode utilizar em qualquer sistema operacional, Windows, Linux, Unix, o Mac, que é baseado em Unix, certo? Você vai estar conseguindo executar o PHP. Ele é compatível com a maioria dos servidores, então o servidor HTTP do Apache, né, que é o popular Apache Server, funciona e ele é criado especificamente para trabalharmos com PHP. Temos também o Nginx, você tem o ISS da Microsoft, enfim, basicamente todo servidor web ele trabalha com PHP. O PHP possui uma documentação oficial muito completa, php.net é somente esse endereço, você pode escolher lá a página em português brasileiro para você acompanhar melhor a documentação. E você tem todas as informações sobre o PHP, sobre o servidor, inclusive o próprio PHP ele tem um servidor embutido nas últimas versões, então você pode baixar só o PHP no site php.net e executar ele na sua máquina sem baixar nenhum outro programa. Isso obviamente vai ter algumas limitações, você não vai conseguir trabalhar com banco de dados se você não fizer uma instalação do banco de dados separada, mas o PHP ele podemos dizer, ele é autossuficiente, né? Você não vai precisar de um servidor específico, somente na hora de hospedar, né? Na hora de colocar em produção, na hora que você vai colocar de fato na internet. Então, para a gente aprender PHP, utilizaremos ambiente local, mas a gente pode utilizar servidores online, por exemplo, o Google Cloud Platform tem um plano gratuito que você consegue trabalhar com PHP, existem outras ferramentas gratuitas também, e tem serviços web que você pode testar a maioria dos seus scripts sem necessariamente instalar na sua máquina, certo? Então, são diversas formas da gente utilizar o PHP. Por onde começar? A gente vai precisar de um servidor web, pode ser o Champ, o AMP, LAMP, certo?
desde que seja aquele servidor mais completo, que ele já vem com o servidor de aplicação e com suporte a banco de dados, MySQL, que no futuro a gente vai precisar. Vamos precisar de um editor de texto, Sublime, Atom ou VS Code, que é a minha escolha aqui, ou uma IDE. Quando a gente estiver trabalhando com IDE, a gente tem o NetBeans, tem o PHP Storm, temos o Eclipse, várias IDEs que trabalham com PHP. Quando eu estou trabalhando em IDE, eu prefiro o PHP Storm. Mas você fica a seu critério, qualquer editor de texto é capaz de dar para a gente, o suporte para desenvolvimento em PHP. E um browser moderno para fazermos os testes. Né? Isso, o Google Chrome, o Mozilla Firefox ou mesmo o novo Edge da Microsoft, que é baseado no Chrome, são alternativas interessantes para testarmos a nossa aplicação. A instalação, pessoal, existem diversas formas de instalar. Você pode instalar individualmente cada um desses serviços ou você pode optar por instalação facilitada. Eu prefiro a instalação facilitada, certo? A instalação de serviços individuais eu faço só no servidor de produção, na hora de colocar o meu site, o meu sistema no ar. E para a instalação facilitada, existem diversos servidores já prontos. Eu gosto de utilizar o Xampp. Então, eu trouxe aqui os tutoriais, depois vocês abrem esse link, assistem os tutoriais, videozinhos curtos, um de 8 minutos, outro de 5 minutos, de como você fazer a instalação. Já vem com o pacote completo, com o banco de dados, o gerenciador do banco de dados, o suporte ao PHP, tudo funcionando, só você iniciar o desenvolvimento. Então, temos aqui como fazer a instalação do Xampp no Windows e do Xampp no Linux. Vamos dar início ao nosso estudo da sintaxe, né? Vamos começar a falar sobre código. Para a gente demarcar o início de um código PHP, né? O início do script, aquele trecho que vai ser PHP, que vai ser sua programação dentro ali do seu arquivo PHP, a gente precisa delimitar. Por que a gente precisa delimitar? Como a gente já conversou anteriormente, no arquivo PHP não tem somente PHP. Eu posso ter um texto puro, eu posso ter HTML, CSS, mesmo JavaScript, ou seja, uma página web completa, não somente o PHP. Então você precisa informar quando um trecho ele será transformado em PHP, ele vai ser trabalhado como PHP, ele vai ser interpretado diferente. Então a gente precisa da tag de abertura e da tag de fechamento. A tag de abertura é o menor que, você põe a interrogação e o nome PHP. A tag de fechadura você coloca a interrogação e o maior que, certo? Só isso é suficiente. Todo o conteúdo entre a tag de abertura e de fechamento é considerado PHP, certo? E assim vai ser interpretado pelo seu servidor web, certo? Existe uma outra forma de marcar o trechozinho em PHP, que é com a sintaxe chamada Short Open Tag, ou tag curta do PHP. Nesse formato, você coloca o menor que, interrogação, e depois interrogação maior que. Dentro desse trecho, você põe PHP. Não recomendamos o uso da sintaxe curta, porque em versões anteriores ela era desabilitada por padrão e você precisava habilitar. Embora hoje, atualmente, já seja habilitado, e se você utilizar essa versão funcione, você pode ter problemas quando você for consumir dados de um servidor para o outro, utilizar uma API, ou uma outra forma de consumir, por exemplo, conteúdo XML. O conteúdo XML, ele pode, em algum momento, utilizar o menor que e a interrogação para fazer a marcação de um conteúdo, certo? Então, você pode ter problema ali de sintaxe, tem um problema de interpretação. Então, esquecemos o formato curto e vamos utilizar o formato convencional. Menor que, interrogação, PHP para abertura, e aí a gente tem o interrogação maior que para fechamento. Só para finalizarmos aqui, sobre o fechamento, ele pode ser opcional. Vejam que estranho, pode ser opcional. Se eu falo que é opcional, eu posso estar induzindo vocês ao erro, porque ele não é opcional em todo caso, por isso ele pode ser. Se no seu arquivo PHP, em algum momento, após você ali, fiz o meu código PHP e quero encerrar, vai ter qualquer outro conteúdo que não seja PHP, por exemplo HTML, é obrigatório que você faça o fechamento da sua tag PHP. Você vai fechar o delimitador para que o interpretador saiba que aquele trecho é PHP e no outro trecho um outro tipo de texto plano, HTML ou qualquer outra coisa, certo? Quando é que ela é opcional? Quando você abrir ali o seu script PHP, dentro daquela região tem PHP e após aquele código PHP não haverá mais nada. Já vai para o final do arquivo e não há nenhum outro texto.
Se isso ocorrer, o fechamento é opcional. Então, no arquivo em que todo o script, todos os códigos lá dentro são PHP, você só precisa abrir. No script em que você colocou HTML, abriu o PHP e não vai ter mais nada além daquilo, nem a tag de fechamento HTML, também não precisa fechar o PHP. Agora, se você abriu o PHP, colocou um código e vai precisar de qualquer outra coisa que não seja PHP, agora sim o fechamento ele é obrigatório. Compreendido? Bom, como a gente começou a falar de código, eu trouxe aqui um pequeno exemplo só para a gente ilustrar de forma didática como funciona o PHP. A gente tem um arquivo PHP, então a gente tem a abertura do PHP, a gente tem um comando escrito, que daqui a pouco a gente comenta, que é o echo, e ele está escrevendo a frase Railroad, Olá Mundo. É uma frase bem comum da gente escrever quando estamos estudando programação e não ia ser diferente com o PHP. Observe que a tag abriu, tem o comando echo Railroad. Esse comando, a linha é encerrada com ponto e vírgula, a gente fala disso daqui a pouco, e logo em seguida eu fecho o meu código PHP utilizando a tag de fechamento. Lembrando que essa tag, neste exemplo, é opcional, né, uma vez que aparentemente não tem nenhum outro conteúdo além do fechamento. Se houver, eu preciso fechar para que eu inicie um conteúdo diferente de PHP. Se eu não fechar, ele vai entender tudo com PHP. Se você colocar uma tag solta, um texto solto ali, ele vai dar vários erros, enfim, não vai funcionar. Quando eu tenho esse arquivo PHP, eu coloco ele lá no meu servidor. Meu servidor ele tem uma aplicação rodando, geralmente o Apache, o Nginx ou mesmo o ISS da Microsoft. Ele vai interpretar e vai enviar para o browser essa resposta. Por isso que no nosso exemplo ali, a gente tem um servidor respondendo Railroad, ou seja, ele entendeu aquele comando que era para ele escrever Railroad, então ele devolve Railroad e o nosso navegador vai interpretar essa informação, certo? Ele interpreta essa informação e mostra na tela para a gente a expressão Railroad. Falando ainda de sintaxe básica, só reforçando, você precisa salvar o arquivo com extensão .php, então você abriu um editor de texto, digitou o seu pequeno código, né, o seu primeiro Railroad, salvou como PHP, certo? Em dados momentos, você pode intercalar o PHP com HTML ou mesmo CSS, como a gente já comentou, lembrando que quando houver essa intercalação, você abre e fecha o bloco PHP. Não pode esquecer o fechamento. Um exemplo aqui de sintaxe básica em que a gente tem uma intercalação. Uma estrutura básica que é HTML, está faltando o header, mas a gente tem aqui o mínimo do mínimo para HTML funcionar, que é a marcação HTML/HTML. Depois a gente tem o corpo, que é o que é mostrado na janela do nosso navegador. Então a gente tem body/body. Dentro do body foi feita aqui a programação. Então aquele outro exemplo que a gente trouxe, que ele gerava um texto puro, aqui ele já tem um HTML e dentro do HTML ele gera o texto Railroad. Como é que ele gera isso? Dentro aqui da tag PHP, temos o comando echo Railroad e aí o fechamento, certo? Então, esse exemplo aqui, se você colocar dentro de um Apache, dentro de um servidor web que executa PHP, ele vai funcionar perfeitamente. Quando você inspecionar o código, vai ter HTML, vai ter o body e dentro do body o texto escrito Railroad. Falando ainda de sintaxe básica, cada linha do PHP precisa ser delimitada, ou seja, encerrada. Informe ao PHP que aquela linha foi encerrada e que uma outra vai começar ou na frente ou embaixo. Recomendo que seja embaixo para a organização, mas após delimitar, você pode até colocar um novo comando na frente, aí quando encerrar você coloca um ponto e vírgula e assim por diante, certo? Então sempre delimitar com um ponto e vírgula, não esquecer. Algumas linguagens, como por exemplo as versões mais recentes do JavaScript, não é mais obrigatório, mas a maioria delas são. Um ponto e vírgula pode dar muita dor de cabeça, então não esqueça. Como a gente viu, temos o comando echo para escrita em tela. Quando a gente quer que o servidor mande um texto para escrever lá na tela do browser, a gente utiliza o echo. Mas não somente o echo, a gente usa também o print. Embora o echo seja mais comum, a gente utiliza também o print. O print ele é uma função, então você coloca print, abre parênteses e passa ali o texto que você quer escrever, ou mesmo uma expressão, uma variável, tá? Que você queira fazer a escrita. Já o PHP, ele é o echo, ele é uma palavra reservada, uma função, um comando ali, um meio termo entre esses três. Eu posso colocar echo e colocar o valor que eu quero fazer a escrita, a variável, o texto, o número, a expressão.
ou eu posso colocar eco, abrir parênteses e colocar a informação, assim como eu faço com o print. Tá? Eco e print tem poucas diferenças na prática. A principal delas é que o eco é um pouquinho mais rápido, né? Muito pouca coisa, porque ele simplesmente escreve o texto e pronto, acabou, ele não faz mais nada. O print, ele escreve o texto e sempre retorna 1. Escreve o texto, retorna 1. Escreve o texto, retorna 1. Então, ele tem um leve atrasozinho em relação ao eco, um atraso que vai ser imperceptível nas suas aplicações, não vai dar para perceber, a não ser que você faça uma análise muito criteriosa de desempenho e você tem uma aplicação muito grande utilizando o print que você vai perceber, mas geralmente é imperceptível. No final das contas, eles têm a mesma aplicação prática, embora o eco seja mais comum. Bom, vamos falar sobre comentários, né? É importante, principalmente quando a gente está trabalhando em equipe, que determinados trechos do nosso comentário recebam a marcação, determinados trechos do nosso código recebam uma marcação, a gente chama essa marcação de comentário, que são códigos que são ignorados completamente pela nossa linguagem de programação, mas que elas têm um valor, né, um valor semântico, em que quem está lendo ali o seu código, ele compreende melhor o seu código. Lembrando que se você precisar de muito comentário, significa que o seu código não é bom o suficiente que seja entendível sozinho. Mas um ou outro comentário informando, por exemplo, qual o parâmetro que uma função vai receber, qual o resultado de uma operação, certo? O que deveria vir de retorno de um banco de dados. Então, essas informações um pouquinho mais delicadas, em que só olhando para a função você não vai conseguir compreender, então a gente coloca também no comentário, certo? Então, o comentário ele pode ser o comentário de linha, que geralmente a gente coloca // e escreve o texto. Tudo que tiver após // vai ser ignorado, certo? Temos também um outro formato de comentário de linha, que é através com a cerquilha ou jogo da velha. Então, se você coloca cerquilha e jogo da velha, todo o restante daquela linha vai ser ignorado. Geralmente a gente utiliza mais em arquivos de configuração. Dentro do código, recomendo utilizarmos o //, porque já é comum, por exemplo, no JavaScript, já é comum na linguagem C, no C#. Então, é muito fácil de reconhecer que aquele é um comentário de linha. O mesmo ocorre com o comentário de bloco. Comentário de bloco, coloca /*, coloca todo o texto, então pode ser diversas linhas. Então, ao invés de ignorar só a linha atual, ele ignora todas as linhas até você dizer que encerrou. Encerrou o comentário com */. Então, abre com /*, fecha com */. Todo o texto lá dentro é um comentário e será ignorado. Vamos falar um pouco sobre variáveis, né? A palavra aqui é containers, né? Um recipiente. Então, vamos entender variáveis como recipiente. Ele faz o armazenamento de informações que podem ser manipuladas. E aí você está pensando, ok, variáveis tal qual na álgebra, na matemática? Sim, assim como a gente tem o x, o y, o a, o b, lá na matemática, em que você atribui um valor para aquela letra, você faz o mesmo aqui no PHP. Então, cada letra dessa a gente vai chamar aqui de variável. Então, essa letra ela é responsável por identificar um valor que vai ser armazenado dentro dela, ou mesmo uma expressão. Você pode fazer, por exemplo, uma soma de duas outras variáveis, multiplicar, pegar um resultado de um banco de dados, fazer a leitura de um arquivo, tudo isso dentro de uma variável. Então, a variável são os nossos containers, os nossos recipientes, onde as informações ficarão contidas e manipuladas. A gente precisa falar um pouco sobre regras de nomes no PHP. Você pode ter um nome mais curto, um A, um B, um C, um X, um Y, um Z, não é recomendado, e temos a forma mais recomendada como mais descritivo. Por exemplo, se você precisa de uma variável para nomear um carro, para guardar o nome de um carro, de uma marca de um carro, não faz sentido você chamar essa variável de X. O correto era você chamá-la de quê? Nome do carro. Utilizar um nome mais descritivo. Vamos às regras. Primeiro, a regra fundamental de uma variável em PHP é que ela começa com o símbolo de $, ou o nosso cifrão. Chamamos aqui então de cifrão. O cifrão, quando é localizado pelo PHP, ele entende que todo texto que está junto do cifrão, não pode haver espaço, que está junto do cifrão, identifica uma variável, certo? Então, cifrão e a variável imediatamente após, sem nenhum espaço. Após o cifrão, a gente diz que vem o nome da variável. E no nome da variável, ou seja, logo após o cifrão, não pode começar com número. Só pode começar com letra, qualquer uma das letras, né? Do A ao Z, tá?
qualquer uma das letras, ou o underline, né? A nossa linhazinha sobre a linha, né? Aquele travessãozinho sobre a linha. Não pode ser aquele suspenso, aquele tracinho suspenso, porque vai confundir nas expressões como um sinal de menos e aí ele não aceita. Então, no início, logo após o cifrão, somente letras ou underline. Posso colocar número em qualquer outro lugar na sua variável, desde que não seja no início. Então, eu posso ter meu carro 1, mas eu não posso ter meu carro. Isso não funciona porque ele começaria com número. Ele pode ter o número a partir do segundo caractere, pode ter o número em qualquer parte. Tá bom? Não pode conter espaço. Se você der espaço no meio do seu texto ali em PHP, ele entende como uma nova instrução. Então, se você está escrevendo o nome da sua variável e dá espaço, ele entende que o nome da variável vai até antes do espaço e após o espaço ele vai entender com outra coisa. Se for um comando válido, como um comando válido. Se for um trecho assim da palavra, do nome da variável que você estava escrevendo, e não for um comando válido, por exemplo, ele passa então a dar erro. Tá? Então, não use espaço no nome de variável. Só para finalizar aqui sobre nomes, as variáveis elas são case sensitive. Preste atenção. As variáveis. As palavras reservadas do PHP não são. Então, o eco eu posso utilizar em maiúsculo, certo? Uma outra palavra reservada que eu posso utilizar, o if, o else, o for, eu posso utilizar em maiúsculo. Já as variáveis e funções, certo? Elas são case sensitive. Então, a variável cifrão y minúsculo, ela é completamente diferente de cifrão y maiúsculo. Então, fiquem atentos. As variáveis são case sensitive, diferem minúsculas e maiúsculas. Ainda sobre variáveis, só para a gente passar aqui e encerrar, os nomes das variáveis, eles geralmente seguem um padrão que a gente chama de camel case, né? Você começa a primeira palavra, isso quando houver mais de uma palavra, em minúsculo, com a primeira letra em minúsculo, todo minúsculo. Quando encontrar uma nova palavra, aquela primeira letra fica maiúscula, e aí segue minúsculo, na nova palavra, maiúsculo, e segue minúsculo. Então, a gente chama isso de camel case, certo? Então, é um padrão que a gente deve seguir dentro dos nomes, né? Uma regrazinha para nomes, para facilitar a compreensão e a legibilidade de nossas variáveis. Um exemplo aqui de variável. Essa variável, meu carro, ela está armazenando o valor Renault. Como eu sei que ela está armazenando o valor Renault? Através do símbolo de igual. Então, não existe um método, uma palavra, para pegar um valor e jogar dentro de uma variável, certo? É simplesmente o símbolo de igual. Colocou o nome, colocou igual, tudo o que vier depois passa a ser o valor dessa variável. Então, o valor aqui de meu carro é Renault, e a gente sabe que é um texto, porque a informação está vindo entre aspas. Bom, existem outras formas, né, outros formatos para variáveis, a gente vai ver posteriormente. Por exemplo, aqui, neste exemplo, a gente tem a variável txt com railroad, então a variável texto está recebendo um texto. Temos a variável x com o valor 16, ou seja, uma variável numérica. E aí temos a variável nada, que ela não possui um valor propriamente dito. E aqui é uma dica, né? Sempre que você precisar de uma variável, porque você vai receber um valor de acordo com a programação, de acordo com o que o usuário digitar, com o seu código PHP, você vai precisar dessa variável, então ela precisa existir, só que ela não tem nenhum valor. Você precisa criar ela sem nenhum valor. Quando isso ocorrer, você diz que o valor dela é null, N-U-L-L, ou seja, nulo. Ela não possui nenhum valor, mas ela existe e poderá receber um valor no futuro. Ok? Encerramos aqui a nossa introdução ao PHP. Em caso de dúvidas, utilize o fórum da disciplina para interagir com o professor e os colegas a fim de sanar todas as suas dúvidas. Realize todos os exercícios propostos e nos vemos na próxima aula.